Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos começar mais uma EBD e hoje nós vamos começar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos conhecer mais da Tua Palavra. Vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao Senhor em oração. Vamos lá? Senhor Deus e Pai amado, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é cheio de misericórdia e de amor por nós, ó Pai. Agradecemos a oportunidade de podermos conhecer mais de Ti, que o Seu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco, nos iluminando, nos abrindo a mente e o nosso coração, e que nós possamos entender perfeitamente qual é a Tua palavra para nós hoje. Sabemos que ela é boa, que ela é agradável e que ela nos corrige, que ela nos ensina a caminharmos nos Teus caminhos, ó Pai. Que nós possamos aqui hoje, Senhor, aprender mais um pouquinho do que é a Tua vontade para a nossa vida. E não só isso, que nós possamos transmitir este conhecimento aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos. Obrigado por tudo. Nós somos agradecidos, Senhor, e oramos no nome santo de Jesus. Amém? Então hoje, irmãos, a EBD vai continuar falando sobre acontecimentos futuros, né? Nós falamos um pouquinho sobre a morte. É lógico que ela é muito mais complexa, né? Ainda tem o estado intermediário, ainda tem a glorificação, que numa oportunidade nós vamos ainda falar. Mas eu queria falar hoje ainda sobre esses estudos, né, que a Bíblia nos dá e nos esclarece sobre o futuro. E aí nós temos chamado esses estudos de escatologia, ou seja, a palavra grega exetos, né, de escatos, que quer dizer último, ou seja, o estudo da escatologia, então, é o estudo das últimas coisas. Então, hoje nós vamos falar de mais um assunto sobre escatologia, dos últimos acontecimentos. Vamos responder então à pergunta depois que sabemos que um dos maiores anseios, né, nosso é este, né? A pergunta que vem é quando Cristo voltará. E a Bíblia, ela nos traz alguns alertas, né? A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, Mateus 24:44. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, Mateus 25:13. Além disso, Jesus disse, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13:32 e 33. É simplesmente fugir do significado dessas passagens, dizer que não podemos saber o dia ou a hora, mas que podemos saber o mês ou o ano. Então, permanece o fato de que Jesus está voltando. E a hora que não os cuidamos, que não cuidais, é a hora que ele virá. Então, nesses versículos, é melhor que nós compreendemos a palavra hora, né, num sentido mais geral, né, sem referência ao momento em que este evento ocorrerá. Não necessariamente, né, seria um período de 60 minutos, mas a ideia dessas passagens é que Jesus está nos dizendo que não podemos saber quando estará de volta, já que ele voltará em hora inesperada. Nós devemos estar prontos o tempo todo para a sua volta, ou seja, a qualquer momento Cristo voltará. As consequências, né, prática disso é que se deve considerar, né, de imediato que especificamente não sabemos quando Cristo voltará, né? E muitas outras religiões até já previram a volta de Cristo, né? Mas a própria palavra de Deus
né, ela nos orienta e nos alerta, né, que não há como saber. O único que sabe é o Pai, né? E aí, quando o Pai decidir, né, mandará de volta aqui à Terra o seu filho. O seu filho virá e vai buscar a tua santa igreja, a sua noiva. Então, qualquer pessoa que diga que conhece a data que Cristo voltará, seja qual for a fonte que ele use, nós devemos rejeitar, né? Porque está errado, está incorreto. Então, ninguém sabe quando Cristo voltará. Somente Deus, o Pai. Então, irmãos, o futuro, ele é um mistério, né, para a raça humana, para todos nós, inclusive nós cristãos, né? Os incrédulos, eles podem fazer previsões ou predições razoáveis de eventos futuros com base em padrões de ocorrências passadas, né? Mas nós, na nossa natureza humana, é evidente que nós não conseguimos, né, prever nem mesmo daqui um segundo, ou seja, do que vai acontecer daqui um segundo, tá? Os cristãos, nós, né, nós cremos, né, na Bíblia e nós vivemos, né, em outra situação, né, bem diferente dessa dos outros que não conhecem a palavra de Deus. Então, ainda que nós não possamos conhecer tudo acerca do futuro, Deus conhece todas as coisas futuras e nas suas palavras, na sua escritura, ele trata desses princípios e ainda alguns que a história, ou seja, de coisas que a história ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer e que vão mudar a história do universo, né? Então, nós podemos ter a absoluta certeza da ocorrência desses fatos, porque Deus, ele não erra e jamais mentiu. Com respeito, né, a esses eventos futuros, né, nós tratamos eles como eventos pessoais, né, ou seja, individuais, porque até mesmo a salvação é individual, né, e sobre o que pode acontecer, né, nesses eventos, né, nós chamamos até alguns eventos que ocorrem aí de escatologia pessoal, né? A Bíblia, ela também fala de, de certos eventos importantes, né, que afetarão aí o futuro do universo, né? Ela trata da segunda vinda de Jesus, do milênio, do julgamento final, né, da punição eterna para os incrédulos e da recompensa eterna para os crentes e da vida com Deus no novo céu e na nova terra. A Bíblia, irmãos, ela nos traz aí a revelação desses eventos e que nós vemos aí que há um grande debate entre as religiões, entre as igrejas, e muitas vezes, né, chegam até se exaltar os ânimos quando falamos desses eventos futuros. Mas existe um em que todos os crentes, todos, acreditam e concordam. E é sobre este evento que nós vamos falar hoje. Então, todos os cristãos, sejam de qual denominação for, ele concorda que Cristo virá pela segunda vez. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é um evento futuro que não tem discussão entre os cristãos. Todos eles concordam que a qualquer momento Jesus voltará. E é sobre essa volta que eu hoje queria falar um pouquinho para os irmãos, né? A segunda volta de Cristo, irmãos, quando e como ela será? Né? Quando ele vai vir? Como será essa vinda?
E a Bíblia, ela nos traz um relato bem extenso, bem rico a respeito da segunda vinda de Cristo. Ela nos deixa bem claro, né, em várias passagens, o próprio Jesus Cristo, né, nos alerta, nos previne e nos orienta, né, a respeito dessa segunda vinda dele. Os apóstolos ali do primeiro século, né, nos primeiros livros que são sinóticos, todos eles, né, João, né, a revelação em Apocalipse, todos eles nos dá muitas dicas de como isso irá acontecer, né? Então, vamos tentar responder a primeira pergunta: quando Cristo voltará? O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele nos falou várias vezes sobre a sua volta. Então, ele deixou bem claro que haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Em Mateus 24:44, Jesus disse: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele disse também: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, verso 3. Imediatamente depois de Jesus ascender ao céu, dois anjos, eles disseram aos discípulos: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vocês os viram subir. Está lá em Atos 1:11. Paulo também ensinou e alertou, dizendo: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4:16. Né? O autor de Hebreus, ele escreveu, né, que Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9:28. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Pedro disse: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. João disse: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. No livro de Apocalipse, traz ali frequentes revelações da volta de Cristo, terminando com a promessa de Jesus: certamente venho sem demora. E a resposta de João: amém, vem, Senhor Jesus Cristo. Aí em Apocalipse 22:20. Então, esse tema, portanto, ele é mencionado, e com frequência ali no Novo Testamento, e é a esperança dominante, ou seja, é um dos maiores desejos dos cristãos. A igreja, o corpo de Cristo, espera ansiosamente por esta segunda vinda de Cristo, assim como o noivo espera a chegada da sua noiva, né? Uma noiva, a igreja de Cristo, tem que ter esse desejo, irmãos. Tem que estar esse anseio dentro de você, como noiva do Cristo que espera o noivo chegar e não vê a hora, né? Não vê essa oportunidade chegar. É um anseio, uma vontade enorme, né, de ver o Jesus Cristo assentando aos céus com os seus anjos e as trombetas tocando.
anunciando a sua volta, onde todo olho verá, né, a ressurreição dos mortos. Será o maior encontro da história de toda a humanidade, né, onde nós veremos até nossos entes queridos novamente, né? Então, se você tem um ente querido e anseia vê-lo de novo, se prepare. A volta de Jesus está em breve. Já já nós teremos ela. Então, irmãos, a igreja neotestamentária, nesses versículos, né, que predizem um retorno repentino de Cristo, extraordinário, irmãos, e visual. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Essas passagens, elas são muito explícitas, não dando margem à ideia, né, de que Cristo não venha mais. Ou seja, a aceitação do seu ensino, a imitação dos seus passos, do seu estilo de vida baseado no amor, né? Então Cristo, ele está cada vez mais e mais perto da terra, cada vez está crescendo mais e mais. Esse dia está ficando cada vez mais perto. Então não é só o seu ensino ou o seu estilo de conduta, né, mas o Senhor mesmo que descerá do céu. É o próprio Jesus, que subiu ao céu, né? Ele mesmo virá, de modo assim como todos nós vimos, né? Como todos os apóstolos viram, melhor dizendo, né? Ele descerá do céu, tá? Então, será uma manifestação, irmãos, não assim de uma mera espiritualidade de Jesus que vai voltar, não. Ele vai voltar um corpo de Jesus inteiro, né? Não vai ser só o seu espírito que vai vir até aqui, não. Ele vai vir não como um espírito para habitar nos nossos corações, não. Ele vai vir pessoalmente buscar os seus. Cristo descerá dos céus com grande alarido de trombetas e virá, né, de uma forma corpórea, do mesmo modo que os apóstolos dos primeiros séculos, né, viram Jesus subir. Nós veremos ele descer, né? Então Jesus virá de um modo, né, uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea. Nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo em meio às nuvens. Como será feliz, quanto é almejado esse dia, irmãos, pelos seus filhos, né? Todos aqueles que têm a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Como almeja abrir os olhos e olhar para os céus, e os céus se abrirem e ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltando. Amém?